Olá, meus queridos alunos da Uniaselv. Aqui é Hugo da Costa, o seu tutor. Estaremos embarcando em mais uma viagem no conhecimento. E hoje, senta, se prepara, aperte os cintos que a matéria é metodologia científica. Mas, professor, essa matéria é muito complicada. Calma, meu amigo, minha amiga. Você vai ver aqui que ela vai ser suave na nave. Basta apenas acompanhar aqui a aula. Eu mandei vídeos para vocês lá no grupo. Assistam os vídeos. Leiam a unidade 2, que é o tema de hoje, nossa unidade 2 de metodologia. Sem mais demora, vamos lá! Então, meus caros, o tema da unidade 2, o título, né, é a prática da pesquisa científica, perspectivas teóricas e metodológicas, beleza? Como é dividida essa unidade? Existe o tópico 1, perspectivas teóricas e metodológicas da pesquisa, uma proposta de classificação e tipologias de pesquisa. Nós vamos entrar nesse tópico já já, mas olhem só o que a matéria de metodologia quer trazer. Tivemos a nossa primeira aula, unidade 1, onde falamos o que é a pesquisa científica, a importância da pesquisa científica, sobretudo na resolução de problemas, na busca de entender o universo ao seu redor. Os cientistas utilizaram e utilizam métodos, né? Então, a metodologia nada mais é do que o estudo dos métodos realizados nas pesquisas, para podermos ter um padrão, né, de pesquisa. Então, vamos lá. Tópico 2. Definir a amostra, coletar e analisar dados em pesquisas quantitativas e qualitativas. Nós vamos falar a diferença de que são quantitativas do qualitativas. O tópico 3. Principais etapas e elementos de uma pesquisa científica. Para tudo, para tudo. Pessoal, essa aula de metodologia científica, ela precisa de um complemento. E qual é? Vocês precisam ler a unidade 2 do AVA, lá no AVA, né, na metodologia científica, leiam a unidade 2. Aqui é um resumo para você, meu aluno, minha aluna, e também para eu poder aqui estar mais próximo de vocês, deixar aqui a aula para ver, para que vocês possam ver, rever. Então vamos lá. Professor, qual é o objetivo da unidade? É aprender as principais características dos procedimentos e critérios metodológicos utilizados para a celebração de uma investigação científica. Não estamos falando aqui de investigação criminal em si, estamos falando de investigação científica. Beleza? Eu tenho alguns alunos no curso de PC que amam investigação criminal, mas na investigação criminal também são utilizados métodos científicos. Então vamos lá. Os métodos são utilizados em diversas ciências, né? E por meio de uma classificação e tipologias de pesquisa. Nós vamos compreender a importância e definições das tipologias relativas à amostra em pesquisas quantitativas e qualitativas. São duas modalidades de pesquisa que nós vamos tratar. Aprender as principais estratégias da coleta de dados e análise de dados em pesquisas, né? Nós estamos falando muito aqui quantitativas e qualitativas, mas não se preocupe. O que é isso, professor? Nós vamos aqui explicar para você. Senta um pouquinho, respira fundo e vamos lá. Identificar as etapas inerentes à elaboração de uma pesquisa científica. Beleza? Agora sim, vamos nos preparar aqui para o primeiro tópico da unidade 2. Produção, por favor, tudo certo? Produção, vamos para a unidade 2, tópico 1. Preparar, apontar e pronto! Tópico 1. Perspectivas teóricas e metodológicas da pesquisa. Uma proposta de classificação, tipologias de pesquisa. Este aqui é o tópico 1. Classificação de tipologias de um método de pesquisa e uma proposta. Vamos lá. Mas, professor, você está falando aqui os tópicos, mas dá uma explicação sobre a pesquisa.
Gente, a pesquisa científica se refere a um conjunto de atividades sistemáticas e metodologicamente orientadas, que implicam um processo desde o planejamento até a publicação dos resultados, dos problemas a serem investigados ou hipóteses a serem confirmadas pelo pesquisador. Então, gente, falou em pesquisa, nós vamos estar investigando um problema. E o problema, ele é investigado através de hipóteses, né? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas lembrando, metodologia, nós temos a pesquisa, a metodologia é um instrumento da pesquisa, é um método que a pesquisa utiliza para poder comprovar algo ou analisar. Sabemos que nada é absoluto. Muitas pesquisas vêm, trazem indícios, né, de resultados, trazem uma definição para uma matéria, mas sabemos que os cientistas estão sempre inovando, buscando até mesmo confrontar as teses atuais. Lembramos de Galileu Galilei, né, que foi o homem que falou que a Terra era redonda. Então ele teve que trazer, né, uma metodologia. E naquela época ele usou ali o movimento do Sol, a sombra que era feita ali, e falou: olha, a Terra é redonda. Então ele confrontou os pesquisadores da época que falaram que a Terra era uma mesa, que a Terra era plana. Imaginem se a Terra fosse plana, meus queridos. O Sol ia ficar o dia inteiro na nossa cabeça. Ainda mais eu que não tenho cabelo. Oh my God, vamos passar essa parte. Então, vamos lá. Eu falei sobre problemas e hipóteses, né? Vamos trazer aqui os principais métodos de pesquisa que têm origem nos filósofos. Nós vimos que o berço da ciência foi a Grécia Antiga. Os principais filósofos, nós lemos algumas frases ali de Aristóteles, frases de Platão, Sócrates, os clássicos da filosofia. Quem não lembra, volte na unidade 1 agora, ok? Vamos continuar? Tudo bem. No tópico 1 ainda, gente, nós temos que entender que os tipos de método, né? Temos um método chamado de indutivo, que foi proposto pelos filósofos empiristas como Bacon e Locke. Este método permite que se analise o objeto para tirar conclusões gerais ou universais. Portanto, parte-se de fenômenos particulares para chegar a uma proposição geral. Por exemplo, vamos analisar aqui um fenômeno da água virando gelo. Aí eles vão analisar aquele fenômeno para chegar à hipótese geral, né? A proposição geral, melhor dizendo. Temos como propósito de conclusões mais amplas do conteúdo, pelas premissas na quais está fundamentado. Por exemplo, nesse meu exemplo, a água virou gelo. Eles vão ali fazer, usando a observação desse processo, entender o todo. Por que a água vira gelo? Será que a água vira gelo na mesma temperatura no Rio Grande do Sul ou no interior do Piauí? Será? Vão analisar e vamos chegar a conclusões. E vão ver que o gelo, a água vira gelo a 100 graus. 100 graus não, gente, a 0 grau, perdão. A água vira gelo a 0 grau, 100 graus ela vira vapor. Mas no Piauí, nós sabemos que para a água chegar a 0 grau, nós precisamos controlar mais o ambiente, ok? Um beijo para meus amigos do Piauí. Método dedutivo tem seus pressupostos protagonizados por filósofos racionalistas como Descartes, René Descartes. Parte de argumentos gerais para particulares. Inicialmente são apresentados os argumentos que consideram-se verdadeiros e inquestionáveis, para em seguida chegar à conclusão, que estão vinculadas apenas às premissas. Então eles vão chegar a um argumento geral aqui. Olha, a água vira gelo a 0 grau, ponto. Mas aí vão entender o porquê. Lá no outro método, eles vão, no método, aqui eu vou voltar no indutivo, eles vão observar esse fenômeno, né? E depois tirar as conclusões. Ele vai tirar as conclusões gerais e universais através dessa análise. Aqui ele já tem uma premissa. Qual é a premissa? A 0 graus a água vira ice cream. Não é sorvete, vira gelo. Ok?
Estão vendo que meu inglês está muito afiado? That's alright. Perspectivas teóricas, metodologia da pesquisa, classificação da pesquisa. Gente, o método agora é hipotético dedutivo. Vamos lá, a gente falou do indutivo, dedutivo, agora é o hipotético dedutivo. Com a apropriação do método atribuído a Popper, este método tem pontos comuns com os métodos dedutivo e indutivo. É dedutivo por adotar um procedimento racional que tramita do geral para o individual. Então vamos lá, o método hipotético dedutivo ele tem as duas nuances, né, do método indutivo e do dedutivo. Eu falei aqui do dedutivo, que ele adota um procedimento racional que tramita do geral para o individual, e o individual quando esse procedimento experimenta com condições fundantes, sendo experimentos obtidos indutivamente, ok? Então, o método hipotético dedutivo é uma mistura dos dois anteriores. Respira, não fiquem com medo que esta matéria vai ser suave. Coloca na sua mente, olha, metodologia científica não é um bicho de sete cabeças. Metodologia científica é apenas um instrumento da pesquisa. E eu, como pesquisador, você, como pesquisador, precisaremos disso para fazer o nosso paper, né? Nosso paper, que é um trabalho que utiliza método científico, que nós temos ali na trilha de aprendizagem, e nós vamos ajudar vocês em cada detalhe, não se preocupe. Fique comigo aqui, continue na linha, beleza? Vocês acharam que tinha acabado os métodos, né? Temos ainda método dialético. O conceito de dialética é antigo e permeia as contribuições de Platão, ao se referir a ela no sentido de arte do diálogo. A dialética é a arte do convencimento, né? Ao ser utilizado para dar o significado da lógica na antiguidade e na Idade Média. Contudo, é com base na concepção moderna de Engels, que Engels foi um pesquisador, um estudioso, que viveu em 1770 a 1831. E o conceito de dialética tem sido assumido para a pesquisa na atualidade. Então, o que? Engels e outros pesquisadores resgataram da Grécia Antiga o método dialético, do convencimento através do argumento, através do diálogo. Ok? Quem não se comunica, se estrubica, né? Como dizia Chacrinha. Método fenomenológico. Método fenomenológico tem como base as prerrogativas apresentadas por Husserl e indicam um objeto de conhecimento. Pessoal, se eu falei errado aqui, sorry, mas um nome de um autor aqui do método fenomenológico. E o objeto do conhecimento para a fenomenologia não é o sujeito, nem o mundo, mas o mundo enquanto vivido pelo sujeito. Então não é o sujeito nem o mundo, mas o mundo vivido pelo sujeito. É um método profundo, né, que vê essa análise aí do mundo vivido pelo sujeito. Nesse método, as pesquisas desenvolvidas sobre o enfoque fenomenológico procuram resgatar os significados atribuídos pelos sujeitos ao objeto que está sendo estudado, o cotidiano. Muitas pesquisas, experimentos sociais, gente, utilizam esse método. É a compreensão do modo de viver das pessoas, são aspectos que impulsionam as pesquisas fenomenológicas, não as definições e conceitos tão essenciais em pesquisas com abordagem positiva. Vocês já devem ter visto aqueles vídeos que colocam ali uma criança para pedir na Avenida Paulista e quando é perdida, melhor dizendo, uma criança perdida na Avenida Paulista, quando é uma criança que está bem vestida, com estereótipo ali, né, mais de pessoas ali de classe alta, né, as pessoas logo procuram onde está seu pai e tal. Aí eles colocam uma criança vestida, a mesma criança, vestida com roupas mais humildes, com estereótipo, né, com aparência de criança de rua, e ninguém vai conversar com ela e simplesmente ignora. Então, o estudo desse fenômeno da fenomenologia, eu vejo que pode ser bem utilizado nos experimentos sociais, que analisam, né, não é o sujeito nem o mundo, mas o mundo enquanto vivido pelo sujeito. That's alright, ok? Professor, e o tópico 2? Chegamos, gente. Chegamos ao tópico 2. Agora vamos lá. 1, 2, 3 e...
Preparar. Respira. As trombetas tocaram, preparando para o nosso método tópico 2, que é amostrar, coletar e analisar dados em pesquisas quantitativas e qualitativas. Vamos lá, isso aqui foi só para acordar vocês. Fiquem atentos aí, meus amigos. As características, processos e benefícios dos enfoques de pesquisa quantitativo e qualitativo está na página 77 do livro. Gente, eu vou trazer aqui a definição de quantitativo e qualitativo. Mas o quantitativo, gente, são analisados os dados, né, geralmente questionários ou perguntas para grupos, né, perguntas geralmente objetivas, e nesse método quantitativo, o que importa não é a resposta individual, mas o que o gráfico aponta. No qualitativo, geralmente por entrevistas, uma análise mais profunda daquela pessoa, né, ali do que está sendo contribuindo na pesquisa, ou do objeto em si, ela é uma análise mais específica, não está preocupada com uma quantidade grande de dados, mas ela analisa aquele dado individual, um exemplo ali, uma entrevista, analisa os principais pontos, ok? É importante acessar os artigos científicos. Olha, está em vermelho aqui. Acesse artigos científicos com mais diversos tipos de pesquisa. Gente, se você botar no Google aí, Google Academics, você colocar artigos na internet, põe um tema que você queira pesquisar, por exemplo, dieta das formigas. Coloca lá que você vai ver artigos científicos, ok? Para que possa perceber a importância dos elementos. Vocês vão ver que o método é importante para que a pesquisa tenha um padrão, para que os cientistas possam compreender. Até mesmo o formato ali do texto tem um padrão, as citações têm um padrão, para que qualquer um possa entender nos diversos locais do Brasil e do mundo. Algumas pesquisas vêm em mais de uma língua, inclusive em mestrado é obrigatório mais de uma língua. Vamos lá, né? As características, processos e benefícios dos enfoques de pesquisa, quantitativo e qualitativo. Vamos falar um pouquinho aqui do quantitativo e qualitativo. Característica do quantitativo: medem o fenômeno. Qualitativo: explora os fenômenos em profundidade. Ele pega um fenômeno e analisa mais. O quantitativo, ele pega vários dados daquele fenômeno e analisa ali o geral. Quantitativo, utiliza-se estatística. Olha, 100 pessoas responderam que o professor Hugo é lindo. 100 de... Não, exagerei, gente. 98 de 100 responderam que o professor Hugo é lindo. Então vamos lá. Os significados são extraídos dos dados. Aqui, vamos dizer que você foi entrevistado e eles analisaram o que você acha do professor Hugo. Aí você vai me descrevendo ali, olha, aquela carequinha dele é excelente, aquela carequinha dele parece uma bola de cristal. Então, você vai analisar a resposta ali, geralmente, da pessoa, não o geral, né, um monte de respostas sim ou não, mas você vai entender o porquê aquela pessoa me acha lindo. Será que são meus belos olhos? Não sei, mas vamos lá, né? Uma salva de palmas para vocês até agora, né? Vocês estão aguentando esse professor tirando onda aqui, né? Mas vamos lá. O processo na pesquisa qualitativa é sequencial e na quantitativa é indutivo. O processo no quantitativo é dedutivo. Vamos lá. Quantitativo, dedutivo. Qualitativo, indutivo. E é recorrente no qualitativo. No processo quantitativo é comprobatório. E no qualitativo analisa as múltiplas realidades subjetivas, gente. Eles tentam analisar mais a compreensão do entrevistado, a compreensão ali da realidade que ele está vendo. Não é uma questão objetiva, né, que eu disse. Professor, é bonito? Sim ou não? Claro que sim, mas aí as pessoas na quantitativa vão falar: ele é bonito porque ele tem esses belos olhos, nem são verdes, nem castanhos, mas tem um charme. Vamos lá.
analisa a realidade objetiva, né, no método quantitativo. No qualitativo, não tem sequência linear. Benefício: generalização dos resultados, no método quantitativo. E no qualitativo, a profundidade, né, desses benefícios. Controle dos resultados, no quantitativo. No qualitativo, a extensão. No quantitativo, por ser objetivo, ele tem uma precisão mais objetiva, né? Porque é mais conclusivo. Já no quantitativo é a riqueza interpretativa, você pode entender, mas existe aqui uma réplica no quantitativo e no qualitativo a contextualização do fenômeno. No quantitativo tem previsão, no outro não. Vamos dar uma respirada. Esse é o bloco 1 da nossa aula. Um beijo, até daqui a pouco.